Sejam bem-vindos a mais uma live que completa a série Os Primeiros Passos. Estamos falando sobre os primeiros passos de donos de negócios sustentáveis. E eu criei tudo isso para mostrar que é muito possível conduzir as pessoas através do conteúdo gratuito que eu crio nesse perfil, para levar as pessoas a terem alta performance na venda de produtos ou de serviços sustentáveis. Tudo que acontece aqui nesse perfil é pensado no dono de negócio sustentável, é elaborado para que vocês consigam escalar vendas. E eu foco nisso especificamente porque eu entendo que esse é o tendão de Aquiles do nosso setor. Oi, Aninha! Bem-vinda! Oi, Simone! Então, o que vai acontecer aqui hoje? Deixa eu explicar para vocês. A Fernanda, deixa eu só baixar o som, que eu entro empolgada, eu fico feliz de estar aqui com vocês. A Fernanda, que vai estar na live de hoje, é uma pessoa que achava que eu fazia spam num grupo de sustentabilidade que eu participo, onde eu divulgo os produtos, os cursos que eu crio para donos de negócios sustentáveis. Mas, mesmo assim, ela não resistiu. E em 2020, ela comprou o curso Todo Lixo é um Erro de Design. Depois disso, a Fernanda decidiu que ia sair da sua vida como uma arquiteta, dentro do seu papel regular de arquiteta, e decidiu ser uma arquiteta de soluções. E ela, incomodada com o lixo que era, decidiu que queria transformar parte dos resíduos dos condomínios. Nesse momento ela entrou em contato comigo e daí ainda no início de 2021, em fevereiro de 2021, foi quando ela comprou o primeiro produto. Ela comprou um Mentoring Day e daí a gente passou o dia inteiro pensando, ela entendeu o que ela ia fazer e foi pro abraço. E daí, depois disso, o que aconteceu? A Fernanda já comprou uma imersão chamada Sustente-se, ela ganhou como bônus o Como Iniciar Seu Território Lixo Zero. Recentemente ela fez um Hot Seat, que é o momento que a gente senta e quebra a cabeça para transpor alguma coisa importante na sua empresa. E ela tá aqui hoje para contar toda essa jornada dela. O mais legal de tudo é que desde agosto de 2020, quando ela comprou Todo Lixo é um Erro de Design, que ela passou por todas essas experiências comigo até hoje, ela já fundou sua própria empresa e se envolveu com mais outras duas. Então hoje ela é quase uma corporação voltada para a gestão de resíduos. Isso que ela é só aprendiz. Então vocês aguardem para ver as cenas do próximo capítulo, porque essa não é nem a primeira live com ela e nem a última. Então é agora que eu vou chamar a Fernanda para contar sobre tudo isso, para dizer: Fê, eu não consigo te chamar que nem de tarde no nosso teste, você tem que pedir para participar, me chama aí. Porque agora a gente vai pensar sobre todo esse desafio, né? Todo mundo quer resolver o lixo, ou não, todo mundo, né? Mas as pessoas querem resolver. Fê, você tem que me chamar. Aí, a Fê vai entrando. Ver aqui. Aceitar, entrada. Deixa eu ver. Não entrou. Ah, tá entrando. Bem-vinda, Fernanda! Muito bem-vinda. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar estar aqui contando a tua história para as pessoas. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse, né? Da onde você vem e para onde você está indo, assim, só para a gente introduzir o cenário aqui para nossa audiência. Então tá. Eu venho da arquitetura, né? Eu venho da arquitetura, inclusive condominial, assim, a gente fazia muita parte de condomínio, salão de festas, salão gourmet, pet care, toda essa parte. E aí chegava a hora da lixeira do condomínio, era assim: ah, não, só especifica um container para lixo seco e um container para lixo orgânico, né? E aí isso começou a me incomodar. Eu já falei isso tantas vezes e tu também já disse isso. Então eu resolvi que... E aqui o meu edifício estava muito ruim desde o início, o lixo. E aí eu resolvi que eu ia trabalhar com isso, com resíduos, né? Transformar lixo em resíduo. E daí você focou em condomínios, porque era onde se sentia mais à vontade. Já vamos trazer a sua introdução. Quando você pensou nisso, como é que foi esse teu caminhar? Porque aqui a gente vai focar um pouco no começo da sua obra organizada, que está ainda no começo, e vai ter muitos começos ainda pela frente.
né? Mas em que momento você disse que vai ter lixo de condomínio? O que acontece? O primeiro que trabalhei com condomínio, trabalho com condomínio, eu era, na época não era, agora eu sou subsíndica do meu condomínio, a gente faz uma gestão assim, eu com a síndica aqui, né? Então, assim, eu entendo bem do condomínio, eu entendo bem da arquitetura do condomínio e tem todos os problemas de condomínio, tá? E na arquitetura a gente tem uma coisa assim, um prédio sustentável ele tem que ter projeto para iluminação, eficiência energética, eficiência de iluminação, de água, né? E os resíduos até se fala, mas não se faz nada, né? Então, eu comecei a fazer uma conta quando eu comecei a estudar lixo, porque quando eu comecei eu brinquei que era tipo assim, eu me formei, eu já tinha 20 anos de formada, mas a sensação que eu tinha era essa, e que eu me formei e nunca tinha feito estágio, então eu não sabia o que fazer, né? Aí eu fui fazer Uhum. estágio contigo, né, Fabiola? O Muito primeiro obrigada pela estágio. confiança. É. Aí o primeiro estágio foi contigo, aí depois É depois uma como brincadeira, viu, gente? Ela nunca estagiou comigo. não, Mas não. foi quando você se jogou pro mundo, né? Eu acho que Foi. daí, É. até assim, trazendo um pouquinho da minha visão desse seu momento, né? Como é que eu te enxergava nesse momento? Como alguém que chegou para mim e disse: avisei minha sócia que eu não vou mais fazer parte. E daí você me disse: estou fazendo também um doutorado, mestrado, Doutorado. em doutorado sobre gestão de resíduos de condomínio. Aí você me contou seu sonho como arquiteta, que era transformar os lugares de lixo em residuários. E daí a gente foi nisso, foi aterrissando, foi trazendo algumas coisas, e aí que veio o Mentoring Day. Foi lá quando você sacou e você disse, tá, vamos sentar e conversar profissionalmente. É isso aí. E daí a gente aterrissou um pouquinho isso, e daí você já começou. Aí foi quando aconteceu de eu ter que visitar a recicladora de vidro. E daí, quando naquela ocasião, estava sem carro, eu te disse, Fê, quer vir Vamos. comigo? Isso aí. Aí, conta essa parte você mesma, como é que foi? Agora, vamos fazer um ping-pong. Eu dou minha visão, aí você conta a história do que estava acontecendo do seu lado, porque aí, nesse momento, né, daí a gente, acho que o Mentoring Day foi depois da visita ou antes da visita? Acho que foi antes até, né? Foi antes, foi antes. É. Foi antes, eu já estava decidida a trabalhar com isso. Daí rolou de eu ter que ir nesse reciclador, você foi comigo, e daí. Na verdade, até eu vou dizer, vou te contar uma coisa, porque quando as pessoas perguntam, mas como que a coisa foi indo desse jeito, né? E aí eu sempre digo que quem pegou o Uber com o João fui eu, para ficar mais fácil, sabe? Que é Quem é um o Uber João? que o João foi o motorista da Ecoglass que tu pegou e era o último dia trabalhando lá, e aí que o Fagner ligou, lembra? Lembrei. É. Então, assim, eu sempre. É mais fácil do que ficar atalhar a história dizendo que quem pegou o Uber fui eu, mas foi. Daí tu pegou o Uber, a gente conheceu a Ecoglass, que estava começando, e Eu aí. nem lembrei que eu tinha conhecido essa história no Uber. Eu não me Sim, lembrava de onde ele eu tinha sempre digo. surgido. É que eu sempre digo que foi incrível, assim, foi. As coisas foram indo, na verdade, né? Tanto é que eu entrei no grupo de resíduos, aí tinha o BBB da Fabiola, propaganda, 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 propaganda. Aí uma hora eu disse, tá, então agora eu vou ver qual é a da Fabiola. E aí foi indo, aí a gente te lembra a primeira ideia foi essa para entrar em condomínios, já que já tinha sempre alguém pegando que a gente começasse com os vidros. E aí a gente foi lá nos vidros, né? E aí eu acabei me associando com o Fagner, né? E aí depois o Fagner saiu e eu fiquei. Então aí eu Eu nem enlouqueci. sabia desse passo ainda. Atualizações ao vivo sobre as vidas de uma empresária. Não, e é por isso que eu levei tanto tempo para voltar com a sobra organizada, porque daí eu fui atropelada pela Ecoglass, né? É que E agora você tem 3 empresas na mão, né? E junto com isso você tem uma empresa de logística que você se associou, que foi quando eu te apresentei uma pessoa que para ser teu fornecedor, né? Que eu disse, bom, você vai começar a lidar com condomínios, conheça essa empresa que daí a Quatro Ventos, que ela pode te ser um prestador de serviço para esse momento da coleta, da logística. E daí você entrou. Não é que a vida te atropelou, é que você deu passos larguíssimos, né, meu amor?
Foram. Então, daí você se veio dessa vida de uma pessoa que estava ali trabalhando com design de interiores e você disse, não, ok, me incomodo com resíduos, vou trabalhar com resíduos, e daí aconteceu isso. Fê, me conta uma coisa, quando você começou, quando você estava lá atrás, acho que talvez antes do mentoring ou logo no começo, você que põe na sua cabeça em qual momento disso. E que você estava pensando em fazer isso. Mas até na época você me disse, pô, eu já queria ter cumprido coisas há um ano. Eu me lembro um papo assim no começo. O que você achava mais difícil quando você, antes de me conhecer, antes de a gente estar trabalhando juntas? Era dar esse primeiro passo de como iniciar a coisa, né? Eu acho que é para isso que eu te chamei, porque tá, mas eu não fazia, né? E Aí você não eu sabia exatamente o que Eu não fazer, você não sabia como sabia. fazer, nem como, nem por onde começar. É aquilo que eu falei do estágio, né? De ter começado a fazer um estágio, porque na verdade daí eu entrei no No doutorado estágio de vida real. estágio da vida real, porque eu não tinha ideia de por onde começar. Então eu levei esse tempo e até às vezes eu comento com algumas pessoas e elas dizem assim. Mas como tu fez coisas essa semana, né? E eu digo assim, não. É que eu venho fazendo há um ano. Essa semana as coisas estão se concretizando, né? Então, Claro. a coisa ela leva muito tempo para sair Para direito. engrenar. É tipo o perfil da sobra organizada, né? Há quanto tempo eu tenho a sobra organizada? Agora não, agora tem uma pessoa que me ajuda e que me põe na Na responsabilidade de mandar tá? conteúdo. Aí eu ponho, eles põem, aí às vezes a gente põe o mesmo stories duas vezes. Mas tá tudo bem, sabe? Eu acho que essa engrenagem, e você perceber, você dar valor para esses passos que você está dando. Eu acho que tudo isso, assim, hoje até eu estava de tarde, eu fiz a mentoria sistêmica, né? Então eu passei a tarde inteira em práticas e, de alguma maneira sistêmica, eu tô aqui falando sobre os começos e isso entrou em pauta lá. E daí a menina, ela se imaginava como um foguete. E daí ela disse assim, só que eu sei que o começo é pior, e é bem assim, e daí o foguete gasta toda aquela energia, e daí quando chega no espaço, eu vou só flutuar, ela dizia, né? Então, e é literalmente assim que a vida acontece, a gente gasta muita energia naquela força propulsora de engrenagem que vai nos colocar no caminho do que a gente quer, e daí com o tempo você vai... Por que que alguma empresa diz, eu tenho 40 anos de mercado? Porque isso significa que ela já testou, ela já errou público, ela já errou embalagem, ela já teve problema na logística, ela já se danou com fornecedor, já deve ter acontecido de tudo com uma empresa de 40 anos. Então, significa que ela tem expertise para resolver o que ela se propõe a resolver. Então, aquilo dá uma confiança. Sim. Então, é isso, sabe? Você está engrenando e você veio a passos largos, né? E daí, quando você estava lá e você não sabia que passo dar, como que você superou isso? Como que eu superei isso? Dando passos? Uhum. Sim, mas daí você disse, vou buscar uma instrução. E em que momento você se sentiu aqui, eu me encaminhei? Não, eu acho que foi quando eu fiz a primeira visita em outro condomínio, né? Quando eu comecei a organizar, que eu tinha que ir nos condomínios. E isso foi uma coisa muito legal, né? Porque a gente não se dá conta, a gente fica nessa coisa de, como é que eu vou chegar num condomínio? E isso eu acho que a gente conversou também, né? Que tu me disse assim, não, tu tem que visitar não sei quantos condomínios, 50 condomínios, sei lá. E aí eu disse, Fabiola, como é que eu vou chegar a bater? Oi, tudo bom? Eu sou a Fernanda, eu queria ver teu condomínio, queria ver tua lixeira, né? E aí a queria coisa ver de. tua lixeira. Olha a pergunta, quase indiscreta. Hã? Quase indiscreto, parece, É, né? Tipo, deixa então. eu ver tua lixeira. Tu não quer ver o jardim, tu não quer ver nada, eu quero ir direto na lixeira. É. E aí, aí que eu me dei conta, eu disse assim, não, mas para aí, eu sou cheia de amigos e pessoas que eu gosto muito, né? E até umas que eu não gosto. Não, tô brincando. Mas, Vai ter no caminho, vai não, ter. essa primeira fase eu só pedi pra gente que eu gostava. Ainda, né? Por enquanto, eu ainda só pedi só pra quem eu gosto. Tudo bem, justíssimo. Aí eu dizia assim, eu preciso conhecer alguém do condomínio tal.
tu conhece? Alguém conhece? Alguém conhece? E assim eu fui chegando em condomínios grandes, né? Porque o que que acontece? Claro, o desafio é maior em condomínio grande, mas o resultado e a minha satisfação de ver, por exemplo, o meu condomínio, 112 apartamentos, são 2 toneladas de resíduos por semana. Então, 2 toneladas por semana. Gravem isso, para vocês entenderem. Porque depois eu vou falar sobre resultados exponenciais, que é onde eu estou me colocando para ajudar vocês a chegarem. E se agora que você ainda está lidando com um condomínio como o seu, como um protótipo, como um início, e no seu condomínio são 2 toneladas por semana, sabe? Você entende? Porque daí você está exatamente nessa energia de início, que você gasta muita energia, que você fica pensando como é que eu vou bater. Daí você, ok, passei essa fase, que nem joguinho de videogame. Daí na próxima fase, qual é o meu desafio? Como é que eu vou fazer uma proposta? Ok, passei dessa fase, agora como é que eu vou fidelizar meu cliente? E você vai passando de estágios, né, da vida. Agora eu adorei esse termo aí, estágio. Porque a gente estagia em várias formas da vida real. Então, é muito sobre isso, sabe? Sobre ser ir se superando, isso aí. Parabéns. E como que tá isso na presente data? Lá atrás você tinha essa confusão mental, né? E daí você me contava que você não sabia por onde começar, daí você resolveu isso. Aí que eu te dei os temas de casa, no estereótipo, no arquétipo da mãe braba, né? Pra quem tá aqui assistindo, saiba que eu, como mentora, eu adoto o arquétipo da mãe braba porque funciona. Todo mundo tem medo de uma mãe braba e as pessoas estão adorando e tá funcionando bem. Quando eu tô no meu modo coach, já é um anfitrião mais, já é outro arquétipo. Mas daí eu passei as tarefas, você superou, beleza. E em que momento você está hoje? O que é teu desafio hoje, Fê, para te dar ir para o próximo nível do que você está construindo aí? olha, hoje o desafio é escalar o que eu já fiz até agora, né? Porque assim, eu já tenho alguns condomínios que estão organizados, já tem alguns condomínios que eu já fiz uma educação nos funcionários e nas pessoas, tem alguns que eu já tenho grupo de WhatsApp, e então assim, o desafio é escalonar e botar tudo isso na minha semana, né? É o mesmo desafio que eu tinha na arquitetura, que é tu fazer o barco andar e continuar botando com a diferença, né? A arquitetura, claro, a parte de arquitetura de residuário, né? Da central de resíduos, é diferente porque isso não é. É claro que é o foco, mas isso é uma coisa com fim, né? O foco meu tá mais na educação e na gestão, em todas essas coisas. E isso, na teoria, eu tenho só que fazer um bom trabalho e seguir, né? Porque a Uhum. ideia, depois de tudo isso que a gente conversou, é que, é que os síndicos não tenham mais que se preocupar com os resíduos. Quem vai se preocupar com isso sou eu, entendeu? É a sobra organizada. Eu vou ter essa parte aberta com o zelador, com o síndico, e eu vou resolver. Então, assim, e agora apareceu uma escada aqui na lixeira. O que que eu faço? Entendeu? Assim tu vai indo. Agora, botaram uma banqueta, uma cadeira, um sofá, obra, né? A parte de obra que as pessoas insistem em misturar com os resíduos residenciais, né? Então, aqui no meu edifício, às vezes, eu tenho, e isso eu ainda não tive que fazer em outro, mas aqui eu faço, assim, de ir na câmera e descobrir quem é e botar o dedo no olho, assim. E, aí teve uma Não, coisa. agora você tem uma mentora que vai te orientar como ter outras técnicas para fazer isso, sem precisar fazer isso, porque você não vai poder estar em todas as Não, câmeras não de todos os condomínios, né? tem. Claro, mas é que eu quero dizer que com isso eu fui aprendendo, é a história do estágio, né? Claro. Então, e Não, foi uma coisa. isso é a bagagem que te trouxe até aqui É a para você bagagem, entender que você queria fazer isso profissionalmente. Você claro. entende como é uma construção?
É. Aqui só para dar uma lidinha, para até puxar um pouquinho do seu saco aqui, as gurias falando, Ana Luísa dizendo parabéns, Nanda, super serviço necessário, preciso educar pessoas mesmo. A Aline Pilar dizendo maravilhoso. A Samanta dizendo que lembra do começo da sua história, que ela já estava, né, no grupo acompanhando um pouquinho. Então, e você vê como reúne uma egrégora que torce a seu favor quando você está num negócio sustentável? Você sente isso? Sim. Não, e a Aline Pilar é a minha ex-sócia, né? Arquiteta. Ah, bem-vinda, Aline! É. Prazer te conhecer! Mas aí, então, assim, o que que acontece? Assim, não, o que eu ia te falar é isso, assim. Daí aqui teve casos assim. A gente fez um grupo menor, um petit comitê do prédio para tratar de resíduos. Aí eu Aham. chego Isso lá, antes da sobra organizada? não, não, depois da sobra Depois organizada. da sobra organizada. Aí eu chego lá e o zelador me diz: olha aqui, ó, lixo seco com lixo orgânico. Era uma caixa de lixo seco e dentro tinha comida, né? Uma teleentrega, porque aumentou muito os resíduos com a pandemia, né? Todo mundo aprendeu a Claro. ficar. E aí eu disse: não, vamos ver quem é. Aí eu fui ver quem é. E era um querido do meu grupo dos 6 que cuidam dos resíduos. Então, Ah, assim, não. claro, não foi ele, né? Então é isso que é por isso que eu digo que é uma educação contínua, porque tem aquela pessoa e tem provavelmente foi uma funcionária dele, muito embora eu diga muito que os funcionários, porque aqui eles põem muito assim, não, mas isso aí foram os funcionários. Foi a minha funcionária. Nunca foram as pessoas que fizeram. Nesse caso, eu sei que não foi. Eu sei que não foi ele. Mas aí, então, assim, é isso, né? Tu tem que estar sempre, sempre mandando material e conversando e mostrando os problemas e mostrando o que acontece no fim dessa cadeia, né? Eu tenho no Sobra Organizada, eu tenho compartilhado algumas coisas algumas analogias com os resíduos, né? Por exemplo, assim, não sei se tu chegou a ver, Fabiola, mas é uma Sim? coisa de Tu não viu botar quantos likes roupa eu te pra dei lavar. essa semana? Hã? Tu não viu Não, quantos likes eu te dei essa semana? Pô, não, eu vejo. Aquela história de botar a roupa, tu viu que a pessoa joga assim e tem tipo um aspirador que chupa a roupa e vai. É mais ou menos assim que as pessoas pensam que é o lixo, né? por Porque isso que quando a gente está trabalhando tecnicamente, a gente combate tanto a incineração, porque é a mesma analogia, as pessoas querem que seu lixo vire fumaça. E desapareceu aquela pilha de lixo e está resolvido, mas o filtro filtra. Não é assim. não. Então, a Nanda do meu time, né? Então, eu já acho que é relevante falar para essa audiência o quanto a gente pensa exatamente isso que você está falando. E se você jogou, sumiu, tá lindo, maravilhoso. Ou você queimou, sumiu, resolveu, mas gera energia. É uma maneira mínima de aproveitar tudo que tem de pano de fundo, porque a incineração é o pior processo que a gente pode ter com resíduos na presente data. A ponto de o pior poluente que a gente tem na face terrestre hoje é gerado através da queima de resíduos. Então, se a gente quisesse eliminar exatamente agora o pior poluente que existe no mundo, a gente simplesmente pararia de queimar resíduos. Então, aí vem várias coisas, então né, só fazendo uma pontuação. E eu quero também lembrar, gente, que essa live que eu tô fazendo com a Nanda, que eu esqueci de contar no começo, ela faz parte de um esquenta, onde eu tô preparando as pessoas, organizando a cabeça das pessoas para entender a realidade de negócios sustentáveis, os inícios em diferentes estágios. Tipo, a gente está vendo aqui a Fernanda que se associou a 13 empresas ao longo de 2 anos e que agora está dando os seus próximos passos e está compartilhando isso com a gente. E isso tudo é um esquenta para um curso que eu vou dar gratuito, que se chama A Revolução Sustentável, que acontece de 5 a 8 de setembro. E na Revolução Sustentável, eu ainda coloquei o R entre parênteses, porque eu chamo que é a evolução sustentável. Qual é a máxima que eu acredito? Que pessoas como a Fernanda, conseguindo ganhar muito mercado, a gente salva o mundo. Então, eu entendo que donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que vai efetivamente acelerar a passagem para uma sociedade mais justa e duradoura. Então, ali eu foquei em como se estrutura um fluxo de vendas. Porque as pessoas sabem ser sustentáveis, têm produtos geniais, mas não sabem vender. Não tem controle nenhum sobre os seus processos de venda. Então, isso tudo que eu estou trazendo aqui é um pouco do meu trabalho com a Fê,
Mas eu também estou aqui disponível para quem estiver nesse perfil e quiser ser orientado no meu conteúdo gratuito para ir construindo o seu negócio sustentável, pode me chamar no direct. E vou recomendar que daí também entre, clique no link da minha bio e entre no grupo do WhatsApp, onde eu estou avisando sobre essas lives, onde eu estou dando conteúdo extra, onde vai ter o link do curso gratuito de 5 a 8 de setembro. Vai ter aula no feriado, já estou avisando. A Simone aqui dizendo, como gerar energia com resíduos orgânicos sem queima. Estou afirmando isso. Sim, tem sim. E no caso, Simone, quando a gente, isso é importante até, quando a gente está falando de incineração, isso não inclui matéria orgânica. Quando a gente queima matéria orgânica, especificamente a casca do trigo, a gente dá um outro nome técnico, que é putz, agora eu tava na ponta da língua, acabei de pensar e agora fugiu. Vai vir, mas tem outro nome técnico, quando é especificamente de orgânico. Então, a queima do orgânico, especificamente, ela é permitida. Dentro do movimento lixo zero, mas só orgânico. Então, Fê, vamos voltar aqui. O que você acha que hoje tem sido, então, o seu grande desafio? O que você diria que para chegar no próximo estágio é o seu próximo passo? Não, eu acho que é isso. Eu acho que agora é conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui em mais lugares, né? Porque é o que eu estava, eu não estava falando para ti, eu acho que eu não falei aqui. Porque a For Winds tem 42 condomínios. Então, esses 42 condomínios já são 15 mil apartamentos, entende? Então, assim, é muita gente. É muita gente para alcançar, né? E isso é uma coisa... Porque, é assim, eu gosto de fazer os meus videozinhos para os vizinhos, na boa, assim, sabe? Aí, quando eu vejo o meu vídeo no Instagram, eu penso... que vergonha, mas vamos lá, né? É prática, Fê. Olha quantas postagens eu tenho no perfil antigo para chegar no estágio onde eu estou hoje e faz 2 anos. E daqui a 10 anos a gente vai olhar para isso aqui e vai estar muito melhor e vai estar atingindo muito mais gente. E uma das coisas que eu vou dar uma dica quentíssima, né, para quem está pegando e vendo esses começos e todas essas dificuldades e que trabalha com sustentabilidade, que é o público para o qual eu me posiciono, é se imaginar daqui a 10 anos. Se tudo der certo, qual é o impacto que você tem daqui a 10 anos? Vale esse esforço? Então, quando você estiver ali, sabe, passando por desafios, então, que nem agora a Fê vai pensar em escalar, né? Então, agora a próxima pergunta para a Fê é te perguntar, como que você está pensando em estruturar isso? Estruturar isso? O teu próximo passo é vender em escala, né? Você já pensou em como você vai estruturar isso? Sim, eu vou. É que eu, por enquanto, eu não tô diferente de ti, né? A minha coisa não é pelo Instagram. O Instagram tá sendo para Não, mas não educar, precisa ter. né? E aí, Até é então, importante mencionar isso, porque eu ensino a vender ao vivo, eu te ensino a vender, ensino sim, a eu Fê sei, da loja a vender. claro. Não precisa ser digital para estar aqui na minha audiência. Não, o próximo ponto, eu fiz o tema, né? Eu fiz o tema que tu Linda, mandou. maravilhosa. Então, o meu próximo ponto é fechar e começar a trabalhar mais ou menos um condomínio por semana, né? Você Porque quer entrar em um condomínio novo por semana? um condomínio novo por semana. Nossa, essa é uma meta audaz, maravilhosa, factível. Só que tem Ai, adoro! um condomínio por semana, é uma barbada. Não, não é uma barbada. Não é uma barbada, tô brincando. Sim, mas eu acho que no começo tem uma coisa que eu falo e daí. Talvez não seja fechar um condomínio por semana, mas pelo menos ir mostrar meu trabalho e me botar à Não, disposição e saber que as pessoas você tá na entenderem. minha frente se justificando. Não, é que eu acho assim, o que que eu tava Tenha falando? isso como meta, tenha metas audazes. E daí Claro, tem uma não, essa coisa é a que eu vou te meta. dar. É, Pega, mas pega essa visão, Fê, do que eu vou te falar agora e que também vai servir para talvez muita gente que está nos escutando. No teu caso, é um negócio inovador. isso. Então, tem muita gente que vai estar nesse mesmo lugar que você,
fazendo coisas que ainda não tem no mercado. Hoje eu falei com uma menina que queria fazer oceanografia, mas ensinando que protetor usar para não coisar os animais, trazendo todo um olhar que não existe nas pessoas que fazem isso. Qual é a roupa de borracha, todas essas coisas. Ela também vai ser inovadora. Para quem está nesse lugar, que é diferente de uma pessoa que está fazendo um negócio sustentável que tem um brechó, que é mais usual, que é diferente de quem faz, sei lá, fraldas, isso já tem mais no mercado. Quem está no inovador, vocês vão viver uma situação que eu chamo de colher a fruta que está embaixo do pé. Aquela fruta que está fácil de colher. Por quê? Porque tudo vai ter demanda. Vocês estão querendo uma coisa que as pessoas querem. O grande X da questão nesse momento é descobrir onde estão essas pessoas que querem. Porque daí, se você tiver uma comunicação que atrai um cliente apaixonado, que daí vem tudo aquilo que eu te ensino, né? Que atrai um cliente apaixonado, que te ajuda na construção do legado, que você está solucionando a vida de alguém e esse cara vem atraído por essa solução, você está colhendo a fruta embaixo do pé. Depois você vai para o desafio, entende? Isso. Aqui, o que a Fernanda falou? A Ana falou, Fernanda, além de conversar com o síndico, penso que é necessário conscientizar e educar todos os moradores de cada condomínio. Com certeza, fala um pouco disso, Fê. Conta um pouquinho da sobra organizada. Porque eu vou dar um pouquinho da minha visão antes para te anfitriar, e daí você traz mais detalhadamente. Porque quando eu vejo a sobra organizada da cadeira onde eu estou sentada, eu te vejo encontrando várias soluções pelo ponto de vista, e eu quero resumir para te ajudar mesmo, assim, que você coloca, eu consigo gerar economia de saco plástico, eu consigo gerar economia de tempo do síndico, que nem ali, quando você descreve um síndico totalmente, não precisando falar de lixo, isso é uma realidade que, nossa, salva a vida de muita gente. E então, é uma combinação de soluções e que traz um bem-estar. Para quem? Para aquelas pessoas que estão conectadas com isso. Então, quando você coloca um coletor de esponja, quando você coloca um coletor de canetinha, quando você coloca um lugar onde o esmalte vai ser corretamente encaminhado, ou o vidro de perfume, coisas que as pessoas nem imaginam que se elas mandarem para o resíduo seco, vai parar num aterro sanitário. Quando você traz tudo isso a nível consciente e diz, eu tenho uma solução para você, você traz uma combinação de soluções. Então, uma parte é a educação, outra parte é o tempo do síndico, outra parte é a economia do saquinho. Então, aí agora, acho que cabe você trazer um pouco desse trabalho de bastidores que você está construindo, que traz isso que a Ana falou, né? De conscientizar e educar moradores de cada condomínio. Conta um pouquinho agora o que você está preparando para a cidade de Porto Alegre, que vai se beneficiar do acesso a um serviço como esse. Não, o que acontece? Assim, Ana e quem mais estiver ouvindo, né? A ideia... Cláudia está só te mandando corações aqui. Hã? A Cláudia está te mandando corações e tem uma Deza Oliveira perguntando, Fernanda, você pretende atuar em cidades vizinhas como Canoas? Ó, já querem expandir. Canoas, sim, porque Canoas é muito... A Canoas tem muito edifício grande também. E não quer dizer que eu não vá fazer em edifício pequeno, mas é que eu tô no início. É o que tu falou, a fruta embaixo do pé é o edifício grande, né? É que ela tem uma mentora que disse para ela, se você vai começar a fazer esse esforço, você vai começar com uma linha de corte que te permita ter uma logística de acumular resíduos numa estrutura que você vai conseguir carregar. E daí, a linha de corte, a gente definiu uma quantidade de apartamentos para ela atuar em prédios que estivesse acima daquela quantidade de apartamentos para poder, porque em resíduos, tudo é logística. Então, se ela está num prédio que tem 5 apartamentos, que é um prédio pequeno, sei lá, no meu prédio tem 11 apartamentos, é um prédio pequeno, de 2 andares. Então, o tempo que a gente precisa para acumular um resíduo que vale a pena a Fernanda ir lá buscar, faz toda a diferença. E é aí onde está a diferença entre você ter um mentor te acompanhando ou não ter um mentor te acompanhando. Porque você não saca isso no começo, ou a não ser que você seja um expert de resíduos, que não era o caso da Fê, né? Então, ela foi buscar essa informação em cursos, mas na vida real, tipo, ok, os fornecedores dela lá, que captam o resíduo dela, mudou o valor de mercado, que nos resíduos isso acontece o tempo todo, o que acontece com a vida dela? Como é que funciona o faturamento dela? O que vai ficar? Então, isso o tempo de mercado apresenta, mas até ela sofrer esse pênalti,
tem pessoas que podem atalhar esse tipo, né? Então, busquem também mentores técnicos nas áreas de vocês. Ah, eu vou proteger águas, busque um mentor técnico nisso. Eu vou, né? E quando você tem uma entrega assim, acho que vale muito a pena. Mas conta aí, Fê, o que você está preparando aí de bastidores e Não, respondendo para Ana, a minha prof, a minha mentora, fez eu fazer praticamente um resumo, quer dizer, não, fez, né, um resumo do que eu fazia, porque no início eu ia nos condomínios e eu não sabia nem dizer direito o que eu fazia. Eu ia lá, conversava com o síndico, ah, pois é, isso é uma das coisas que eu devo fazer, ah, isso é uma das coisas que eu vou fazer, mas eu não sabia, sabe, eu não sabia quanto custava, eu não sabia nada. E aí eu fiz e eu resumi uma coisa. Eu disse assim, ó, que eu faço 3 coisas no condomínio. Eu melhoro o espaço físico do ambiente dos resíduos, né? Da lixeira, do residuário, educo para o correto descarte, tanto funcionários como moradores, e faço a gestão do descarte dos resíduos. É isso que a Sobra Organizada faz, são essas 3 coisas, basicamente, né? Então, E daí essa é. o modelo de negócio, daí, gente, vem isso. Vamos supor, todos aqui que devem estar por aqui devem se interessar em melhorar os resíduos do seu condomínio, ou gostam desse tema, então tem alguma conexão com isso. Agora, mesmo que eu quisesse, se eu tivesse que pagar para alguém fazer a gestão de resíduos no meu condomínio, o resto dos meus vizinhos jamais aprovariam. E daí começa o primeiro desafio, porque quando a Fê chegou para mim, e ela me disse, vou transformar esses lugares. Eu disse, Fê, você vai tirar o dinheiro da onde? As pessoas vão te pagar pelo quê? Uhum. E daí tinha, né, uma visão romântica de que elas iam pagar pela reforma do residuário. E eu disse, olha, a gente pode testar mercado, mas eu acho que você vai perder tempo de mercado se você chegar com uma solução como essa, porque mesmo que o síndico queira, mesmo que 10% dos condôminos queiram, os outros 90% vão ser um fator impeditivo. E daí, gente, pensem aqui, ó, vocês são pessoas comuns como nós que decidiram empreender sustentabilidade. Como que vocês encontram um modelo de negócio que te monetiza nesse cenário? Uhum. Então tem muita história por trás da história. E agora sim, agora a Fê já está fazendo um cardápio de opções, ela vai saber quanto ela quer cobrar por cada um desses, ela vai entender quando o condomínio chega para assinar, bom, o pacote mínimo é esse, se ela quiser o completo é esse, eu posso entregar isso, isso e isso, e já é minha mentorada, já vai saber o que dá de over delivery, já vai saber o que entregar como bônus temporário, por exemplo, um acompanhamento de WhatsApp, porque daí o cara pode dizer, olha, apareceu uma cadeira aqui no condomínio, daí ela responde por WhatsApp. No quarto, quinto mês, quer esse acompanhamento via WhatsApp? Bom, então eu te cobro uma assinatura, por exemplo. Que é a maneira que a gente encontra de melhorar a vida do nosso cliente e monetizar a nossa ideia. Porque aqui é muito importante lembrar que o meu trabalho é vocês entenderem como monetizar uma ideia em sustentabilidade, porque de boas intenções o mundo está cheio. E eu vejo pessoas falindo com as boas intenções indo para o buraco e destruindo famílias, e destruindo sonhos, e destruindo carreiras, e as pessoas, né, gente com depressão trabalhando em coisa que não quer porque não sabe monetizar a sustentabilidade. Então, fica, né? Eu acho importante pontuar esse cenário para que a gente veja que vida real, é vida que segue. É uma pessoa, uma arquiteta que acordou um dia e disse: vou mudar o mundo. E daí ela está transpondo e tendo a criatividade, tendo a sagacidade de saber aonde se envolver, aonde investir, né? Então, dessa sociedade, em 2 anos, ela aprendeu 10 mil vezes do que se ela não tivesse sido sócia dessas 2 empresas, que apareceram, né, no caminho de uma maneira que é sistêmica, né? Que é agora, para mim, a palavra do momento. Não, até assim, né? A Four Winds, quando eu entrava num condomínio, ela botava assim, ela tinha o padrãozinho de bags, que era vidro, metal, plástico, PET e, e Tetra Pak, tá? Esse é o padrãozinho quando cabe, né? Então, assim, em primeiro lugar, tem condomínios que não cabe tudo isso, e daí ele fazia de outro jeito, e a gente foi melhorando, sabe? E outra coisa que eu já consegui só com isso, só com
Com esse laboratório. esse laboratório, né? Porque o que que acontece? Eles recolhem e pesam os resíduos, né? E aí eu recebo. E além disso, tem a questão visual. Então, assim, eu já me dei conta que não é. Tu tem que ter no mínimo 2 bags de papelão para isso funcionar, né? Para Uhum. mais um de cada coisa. E o de metal não precisa ser um bag, não é a mesma. Então, todas Não é o essas mesmo volume. Deixa eu completar a tua frase para quem está assistindo acompanhar. isso. Todos esses nuances, assim, que são coisas que eu fui aprendendo, né? E aí sim, aí a gente recolhe em condomínio que tem em 3 condomínios de 1.100 apartamentos, né? E depois tem condomínio de 100 apartamentos, tem um condomínio que tem 80 apartamentos até. E os residuários, as lixeiras, são de cada um de um jeito, né? Cada um de um tamanho. Outra coisa que eu estou estudando agora, muitos a céu aberto, que eu acho pela lei nem poderia, mas agora eu vou atrás disso, né? Depende do volume, você vai começar a entender agora. Não, é É difícil porque, entender. teoricamente, como a prefeitura em Porto Alegre passa todos os dias, É, eles não precisam ter uma área de armazenamento, eles teriam que tirar todos os dias. Teoricamente, pela lei, você vai descobrir isso. Então, é, não tem nada que regule, é só o cara dizer, estou tirando todo dia. é. Sim, Até ter um acidente, até pegar fogo no traço. mas é uma coisa incrível, assim, as diferenças e o que está acontecendo, assim, o que eu estou aprendendo, na verdade. E cada vez, e cada dia, e isso é uma coisa que eu disse para os síndicos que eu já estou trabalhando, eu digo assim, olha, eu vou resolver os problemas de resíduo para ti. Eu não estou dizendo, eu vou diminuir os problemas, mas sempre vai ter um cabeção que vai fazer alguma coisa inacreditável, que tu não acredita que é possível e vai estar lá no residuário, entendeu? Então, assim, e aí vão me chamar e eu vou resolver. Não é que não vai mais existir. Existe, né? E existe assim, Uhum. inclusive com a equipe do zelador que já está treinado, aí tu recebe uma foto assim de um vizinho, né? Ó, tem uma escada no lixo orgânico. Aí tu manda assim, ó. Olha lá, vai lá e tira. Alguém botou uma escada no lixo orgânico. Ah, fui eu. Então tá, então vamos lá, vamos botar no lixo seco, né? Aí tu põe a escada. Não, aí tu diz assim: olha, tem que tirar do lixo seco. A gente aqui tem recolhimento de metal, de papel, uma escada é metal, é ferro, basicamente, né? Aí o próximo vizinho me manda: tem uma escada no lixo seco. Aí eu disse assim: ah, não. Ó, vai lá, tira do lixo seco, põe no lugar certo que eu te ensinei, entendeu? Assim, então assim, pô, é o zelador que tá já Mas é, super, né? e E com o mesmo tempo, você vai achar isso tão irônico. E daí, assim, ó, o que eu tô aprendendo agora, principalmente com o marketing, porque eu tô virando agora uma expert em marketing, né? Comunicação é tudo. E eu tô aprendendo a pegar essa diversidade, que são as pérolas que a gente chama, e transformar isso numa comunicação de atração. claro, Sabe? Então, em algum momento, você vai conseguir fazer meme dessas situações que vão viralizar, porque é o que todo mundo passa. Então, você ter prazer em fazer isso, você transformar isso de uma vizinha chata em um trabalho profissional que qualifica o pensamento das pessoas, que faz o encaminhamento. E daí, quando eles começarem a ver, né, que como minha mentorada, você está dando rastreabilidade, quando eles começarem a ver isso aqui vai para o reciclador número tal, esse aqui vai para o reciclador no X, eles vão conectar por que, que a escada tem que estar no metal. Por claro, quê? Porque aquele cara é o único cara que vai ter a capacidade. E em algum momento aquela cognição vai se fazer. Porque o lixo hoje ele vai para um lugar que a pessoa não imagina. E quando ela consegue visualizar a recicladora de plástico, quando você mandar um videozinho no grupo do WhatsApp mostrando a destinação do papelão, ou seja lá o que for, você vai conectar a cabeça do seu usuário com o destino daquele resíduo específico. E você vai ver que com o tempo, a tendência, e isso pela experiência que a gente tem em condomínios de outras cidades, que já são lixo zero, né? É que com o tempo, a qualidade do resíduo só aumenta. claro. Porque é um processo de melhoria contínua, né? E quando você começar, por exemplo, com a educação ambiental, já te cantei essa pedra, mas qual é o caminho mais fácil para engrenar? É
dar educação de maneira voluntária, vai quem quer. E Claro. daí, mesmo que você esteja dando aula para uma pessoa, essa pessoa vai sair de lá animada, e daí você fica dando um ano aula para uma pessoa. Aí, no segundo ano, vai o segundo vizinho, se já estão em três, você contamina muito mais rápido, você contagia muito mais rápido. Mas não ser forçoso é muito a chave do sucesso quando a gente está falando de resíduos. É ser orientador, é ser inclusivo, convidativo. Então, eu acho que todo esse laboratório de vida que você tem é a visão crítica necessária, que eu conheço o seu senso de humor, para você conseguir transformar isso em algo que vai ser convidativo para o usuário, né? Então, acho que ainda tem, você está num início de interação, você ainda nem sabe o teor, vai ter o quê? Vai ter quem que vai ensinar para um curso de lixo? Vai ir os adolescentes do prédio? Vai os velhos? Vai os do meio? Quem que vai pintar? Uhum. Entende? Isso tudo Claro. vai ter um indício até de pedagogia da maneira como você ensina. Uhum. Então, ainda, mesmo já estando bem avançada, é isso que eu falo, né? A gente está sempre começando alguma coisa. Quem se põe na posição de evoluir, está sempre começando alguma coisa, né? Uhum. Vamos lá, próxima pergunta. Eu estou abrindo um quadro e eu queria inaugurar esse quadro para você, com você. E esse quadro ele se chama Empreende Verde Responde. Hum. Então, sabendo que eu consigo, que eu sou gerente de projetos, que eu sou especialista em logística reversa, que eu estou focada em ajudar vocês em atividades de alta performance, sabendo que eu estou querendo criar aqui um conteúdo relevante para todo mundo que pensa em ter um negócio sustentável e que está eu não tô nem pegando o cara que tá pensando em abrir, eu tô pensando no cara que já tá assim que nem tu, começando, assim, né? Se você pudesse fazer uma pergunta que servisse para muitas pessoas que eu pudesse responder num quadro, que pergunta seria essa? Ah, Eu achei que talvez não fosse automático. Eu até tenho aqui uma copy pré-programada que se não conseguir pensar a pergunta agora, que só vai saber a pergunta, qual é, e a resposta, quem tiver no meu grupo de WhatsApp, que é onde eu vou divulgar as próximas lives, o curso gratuito e tudo que as pessoas podem ter como benefício. Então, você pode ir pensando na pergunta que você vai querer jogar para o universo para a gente ajudar essas pessoas todas. E eu tenho mais perguntas para você. tá, então faz a próxima que depois eu respondo essa, que essa eu vou ter que pensar. Sim, eu quis colocar ela antes. Fê, e daí tá, ok. Aí você conheceu meu trabalho, aí você começou a ter os primeiros passos, você conseguiu se conectar com outras pessoas, porque daí dentro, além, né, do Hot Seat, a Fê assina uma comunidade chamada Empreende Verde, que eu tenho só para quem já foi meu aluno, e essas pessoas recebem uma estratégia de alta performance por semana, e essas pessoas ali estão conectadas via WhatsApp. Então, tendo, né, agora para eu entender também um pouco da natureza de vocês, que são papos que a gente nem consegue ter no dia a dia. O que que você achou de mais valioso? Os cursos, a imersão, as estratégias, são os hot seats, que é quando a gente tem ao vivo, é estar dentro de uma comunidade? Conta um pouquinho como é esse universo de quem entrou no meu mundo de fabricante de futuro, como eu chamo. Acho que cada produto tem um momento, né? E tem uma qualidade, assim. Então, por exemplo, o grupo do WhatsApp é uma coisa que, a princípio, eu não saí porque eu não estava. Porque eu não sabia se eu queria ou não, e eu sabia que eu não ia poder voltar. Então, mas ao mesmo Para tempo. poder voltar mais caro, porque são estratégias de venda, né? Isso. Ó, E a eu não estratégia para ela, ó. Você é uma cliente, olha, ó, peguem essa. A estratégia é a seguinte: eu estou testando um grupo de WhatsApp, que eu não sei quanto ia me consumir de energia e tal. Aí eu ofereci só para os meus alunos por um valor irrisório. E esses são meus clientes fundadores, são pessoas que estão me apoiando no início da minha carreira, quando eu estou testando um produto. Eu já abri o grupo, eu já fechei o grupo, eu já botei as estratégias numa plataforma, já tirei da plataforma. Por quê? Porque é novo para mim. Então, essas pessoas estão pagando barato, tendo um acesso privilegiado
porque daí eu também consigo acompanhar as dúvidas delas e elas vivem essa experiência comigo. Mas esse é um valor de quem está ali de ocasião, que é um sócio fundador. Então, quem sai, volta ainda com um valor privilegiado por ser meu aluno, mas já é um valor mais alto. Então, se você continua assinando, você tem aquele valor de quem nunca saiu. E se ano que vem já está definido aqui, já é mais que o dobro do que é esse ano aqui, e quem é meu cliente fundador que nunca saiu, vai continuar com a mesma mensalidade ano após ano após ano. Eu daqui a alguns anos nem vou mais atender via WhatsApp, e essas pessoas vão ter o privilégio, talvez, de continuar com esse produto. Por quê? Porque elas me apoiaram quando eu precisei. Então, eu beneficio quem me beneficia. E é uma estratégia comercial que fez com que ela continuasse assinando, então maximizou meu faturamento. E daí, talvez, para ela tenha dado algum benefício, porque ela ia trazer um mas, né? Eu só interrompi para trazer a estratégia de venda. É, Aí você não saiu porque ia trocar o preço e. não, mas aí o que acontece? Aí com essa história da, da última semana que tu nos deu uma chinelada, porque a gente não estava fazendo os temas, eu saí por fora para conversar com a Fê. E Com assim, outra Fer, que vai estar é, também live com ela. e assim como eu conversei com a Simone, entendeu? Então, assim, mesmo o que eu quero dizer é que mesmo esse grupo, que, claro, agora que eu fiz o tema, eu entendi que ele é importante, que realmente ele vale a pena e tudo isso, mas é que eu não estava parando para fazer o tema, né? Mas o que eu quero dizer assim, O mesmo. tema que ela chama, gente, só para dar a nivelada, são estratégias de alta performance que eu quebro a cabeça para facilitar para eles e entregar em uma linha para ser executado imediatamente. Então, só para contextualizar. Mas tá. Daí Tá? ela entendeu que tem importância essa Não, estratégia de eu alta performance. Aqui eu tenho 11 temas atrasados. Eu fiz 2 temas até agora, não consegui fazer o terceiro ainda. Vamos ver se o de amanhã eu faço, né? Já para não deixar atrasado. Mas o que eu quero dizer é assim, então assim, esse grupo é muito importante. O Mentoring Day foi muito importante. Foi talvez acho que foi o mais importante porque foi o que a gente sentou e para começar a fazer mesmo, né? E Para vocês botar. saberem, no Mentoring Day eu passo a manhã inteira, é um dia inteiro de mentoria. E daí eu passo a manhã inteira fazendo perguntas, são 3 horas de questionário para eu entender o momento, a bagagem, os sócios, a logística, o tudo que tiver do negócio. E daí, de meio-dia, eu processo aquelas informações e durante o período da tarde a gente passa só exercícios voltados para aquele empreendimento. Além de ferramentas como o Trello Secreto, várias coisas que eu já uso com meus mentorados e que daí as pessoas que fazem o mentoring comigo também têm acesso a algumas ferramentas para organizar a vida da pessoa, né? É. Então, Então, assim, por exemplo, a imersão foi super legal, assim, eu não esperava tanto da imersão, e acho que o fato de eu ter ido aí contigo também mudou bastante, assim, que ela veio presencialmente. é, mudou bastante a minha percepção da imersão. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Não, e tudo é importante, tudo é importante. Tudo foi importante. E como tu sente que essas ferramentas te apoiam no dia a dia, Fê? Você se imagina sem esse acompanhamento hoje e liberta já para poder engrenar e seguir fria, assim? Olha, eu acho que eu até imagino, mas ao mesmo tempo é bom ter alguém me puxando, sabe? Porque essa é uma diferença. Quando eu era arquiteta, eu tinha uma sócia e especialmente ela, a Aline, que eu não sei se continua ouvindo, mas ela estava sempre me relhando, né? E aí, quando eu saí, que fiquei só eu, é muito complicado, né? Tu tá sozinha, assim, A porque disciplina. tinha uma época que eu estava enlouquecida com as 3 empresas, fazendo coisa assim loucamente, e aí eu comecei a ficar com pendências e pendências, e quando eu vi minha lista de pendências era tão alta que eu joguei tudo para cima. Eu disse, chega, né? Porque não vou conseguir cumprir, então não vou conseguir cumprir, então não vou me estressar, sabe? E então é importante ter
qual é a palavra? Mas esse acompanhamento mesmo, assim, Essa de continuidade, né? É uma disciplina mesmo de um compromisso, talvez, né? e botar lá e dizer, ó, fiz tal coisa, sabe? Então é importante. Compartilhar também faz sentido. Uhum. É. E isso a gente descobre, gente, só para você. Por que que eu tô perguntando tudo isso para ela ao vivo, mesmo eu já tendo esboçado as respostas na minha cabeça? Porque eu vivi tudo isso. Para Eu fazer também, no propaganda, começo, não sabia o que fazer. Hã? para fazer propaganda, porque tu é uma propagandista. Também. Não, Acaba mas que eu as vivi tudo pessoas isso também, Fê. Eu acho que é uma maneira da gente gerar identificação, claro, eu sabe? tô Porque, contigo, e sabe? assim, eu tive que pegar uma pastinha esses dias, porque daí, como eu tô na Serra Gaúcha e eu tô com um inquilino em Porto Alegre, eu trouxe muito material de trabalho para cá. E daí aconteceu, calhou de eu pegar, deixa eu ver se ela tá aqui pertinho, de eu pegar uma pastinha, tá aqui, ó. Eu, logo que comecei na gestão ambiental, que eu saí do comércio exterior, eu comprei essa pastinha aqui. E daí é que eu colocava tudo. Eu ia nas feiras, eu colocava os panfletos, as minhas anotações das palestras, e daí eu guardei aqui dentro os saquinhos que me entregaram que eram compostáveis na época. Você viu quando você veio aqui, né? Eu vi. E daí, essa semana, na sexta-feira, veio um amigo meu, o Francisco Manzini, lá de São Paulo, e ele estuda lixo nuclear. E daí tava em Bento, fomos tomar um vinho, e daí eu disse, não, Fran, você vai ter que vir lá em casa que eu tenho que te mostrar uma coisa. E era aquelas sacolinhas compostáveis, 10 anos depois, inclusive a gente vai mandar analisar agora, vai várias histórias por trás, história maravilhoso. E eu mostrei para ele como é que tá. E daí a gente até fez um vídeo, mandou para o João, que é o fabricante, que é nosso amigo pessoal e várias coisas. E daí, o que que aconteceu quando eu fui buscar essas pastinhas e mexer nesse material? Eu comecei a me dar conta que no começo eu não fazia ideia do que eu ia vender. Eu comecei a mexer nos papéis e eu vi que eu respondia edital. E daí eu tinha, assim, tipo, 20 empresas que eu visitava por semana e eu chegava lá e eu escutava, escutava, escutava e as pessoas não sabiam o que queriam em sustentabilidade. E eu não sabia o que eu ia oferecer. É E que nem daí eu eu, tava. eu passava 4, 5 dias pensando numa proposta que não dava match com a empresa, porque eu não sabia o que ia oferecer, não tinha uma proposta de valor, eles também não sabiam o que queriam e daí nunca fecharam. E eu Foi, passei anos. foi isso que tu me atalhou. É exatamente isso, porque no início eu entrava. No início, não, no início e há 3 meses atrás eu continuava nessa situação, assim, porque a coisa, apesar de tu ter já me dito antes, a coisa leva um tempo, assim, e aí tu tem que tomar na Sim. cara e sair da reunião pensando assim. Ai, meu Deus, mas o que que eu fui fazer lá? Eu não, sabe assim, até que tu te dá conta, né, que, porra, tinha que ter o negócio pronto para falar, né? Sim, Então, mas isso é uma construção. Não, talvez não, porque no começo você ir lá e você investigar e você entender o desafio que o cara está passando, também é parte do processo. Você claro. talvez nem saberia como mandar sua proposta hoje se você não tivesse visitado esse cara antes, né? Uhum. Fê, ainda puxando um pouquinho a brasa para o meu assado. Como você acha que teria a sua vida se você não tivesse acessado nada do meu trabalho? Como é que você acha que estaria sobre-organizada? Sua vida, o que você queria fazer antes. Bah, não tenho ideia. Acho que eu estaria dando murro em ponta de faca, assim. Eu não tava, né? Porque provavelmente eu teria feito muita coisa, mas eu estaria ainda muito incipiente, assim, né? Sem Talvez muito. mais focada no doutorado. Ah, certamente, certamente. E certamente eu não teria Ecoglass. Isso, certamente. Talvez nem a Forwins. Não, porque a Four Winds acabou que a Four Winds eu entrei, ela veio por dois lados, né? Ah, Porque tá. lembra que eu fui visitar o grupo Recicla e aí o Mauro me Isso, o também Juan, entendi, mas eu falou. Tá. três lados. Tu me falou do Juan, o Mauro me falou do Juan, e aí eu tava, na verdade, o que me fez ligar pro Juan foi porque eu tava conversando com um cara de vidro, né? Um catador de vidro, que eu não sabia quem era o Juan, não sabia nada, mas eu sabia que ele recolhia vidros lá
perto do condomínio que eu sabia que o Juan recolhia, né? Que é aquele grande, Vista, enfim, tanto faz. Sim. E aí eu liguei para ele e disse assim: tu é o Juan que. Nós temos 29 segundos de live, que vai encerrar automaticamente Enfim, aqui. então teve 3 pessoas, tudo na minha. É isso que eu tô dizendo, eu não teria não feito, porque tudo foi me levando a fazer as coisas. É assim que eu tô aqui, né, hoje. Quer deixar alguma mensagem para quem vai empreender sustentabilidade? Paciência. 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos.